Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no Ar e hoje a alegria de receber aqui a doutora Cibele Vasconcelos. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, um brinde à vida, doutora Claro, Cibele. brinde à vida. Uma alegria ter a senhora aqui. A doutora Cibele é mastologista e pela roupa dela já dá para ver que nós vamos falar sobre Outubro Rosa, né? Essa campanha que acontece todos os anos, né, doutora Cibele? Antes da gente falar da campanha, qual é a situação hoje do câncer de mama no Brasil? A gente sabe que o câncer de mama hoje, no Brasil, infelizmente, ele atinge níveis altíssimos ainda de pacientes. Ele é o segundo câncer em número de casos no Brasil e ocupa o segundo lugar, né? O primeiro a gente perde só para o câncer de pele do tipo não melanoma e são esperados aproximadamente 29% dos casos de câncer do Brasil inteiro sejam relacionados aos cânceres de mama. Segundo lugar. Segundo lugar. Em registro, né? Em registro. Mas tem a questão de mortes também por conta do câncer de mama? Mata, doutora Cibele? Infelizmente, é uma doença que ainda mata no mundo, mas com os avanços, tanto da parte de tratamento quanto a parte cirúrgica e a questão da prevenção, a gente tem diminuído essas quantidades de óbitos por câncer de mama no Brasil. Uhum. Então, quando a gente abraça uma campanha como Outubro Rosa, eu não sei exatamente há quantos anos essa campanha vem sendo desenvolvida, esses números mudam, caem, doutora? Com a campanha, é uma forma de mostrar para a sociedade que ele existe, né? Então, a gente gosta muito do Outubro, ele coloca em evidência, claro, o câncer de mama, e evidência a questão da incidência, da prevenção, para diminuir a quantidade e fazer com que as mulheres elas olhem um pouquinho para si, para poderem abraçar essa campanha juntamente com nós profissionais e diminuir a quantidade dessas pacientes, desses números de casos que a gente espera. Uhum. Bom, esse ano a campanha tem quanto antes melhor. Isso. O que é que significa esse quanto antes melhor, doutora Cibele? O quanto antes melhor é para a questão do rastreio, né? Então, o câncer de mama, quando ele é diagnosticado em fase inicial, eles nos dão mais liberdade e mais segurança para o tratamento e para a cura dessa paciente. Então, quanto antes melhor é para fazer os exames, para se cuidar. A gente sabe que hoje o câncer de mama ele é multifatorial, ele está relacionado à qualidade de vida, ao estilo de vida, mudança de hábito, tabagismo, etilismo, tudo isso é contraindicado. A questão do exercício físico, a gente tem que melhorar o exercício físico, a alimentação. E uma pequena porcentagem, aproximadamente 20%, está relacionada à parte da hereditariedade. Uhum. Mas os 80% existe essa mudança no padrão do paciente, a mudança no padrão da qualidade de vida da nossa paciente, para melhorar essa quantidade de pacientes de rastreio e assim evitar uma quantidade maior do câncer de mama. Tá, doutora Cibele, quando o nome da campanha é quanto antes melhor e se fala na questão da prevenção, o exame ele é fundamental para detectar, não é, o câncer de mama, que é a chamada mamografia. Isso. Mas hoje no Brasil, no Ceará, é fácil o acesso a fazer a mamografia? A gente sabe que em alguns interiores, em algumas localidades, a mamografia ainda é um pouquinho dificuldade de ir até se conseguir essa mamografia. Mas a gente está lutando junto com o governo para que essa realidade mude. Porque a gente sabe que a mamografia ela é responsável por detectar o câncer com menos de 1 centímetro. Então são imagens pequenas que para a gente valem ouro, porque quando elas estão abaixo desse tamanho, a paciente não sente. E como ela não sente, ela não vai procurar, muitas vezes, o médico profissional. Uhum. Porque ela não vai sentir e ela acha que está tudo bem. E aí a mamografia, ela é feita anualmente a partir dos 40 anos, que é o que preconiza a sociedade.
anualmente, com a periodicidade a cada ano, a gente vai conseguir detectar essas alterações em estágios cada vez mais iniciais, dando uma oportunidade a um tratamento completo nessas pacientes. Com relação a esse tratamento completo, isso significa a possibilidade de cura? Sim. No início, a cura é mais evidente, doutora Quando Sibeli? detectado o estágio inicial, a cura é mais evidente. A gente consegue fazer cirurgias que a gente chama mais conservadoras, que são cirurgias que dão uma qualidade melhor para a paciente, com a permanência da mama muitas vezes, a cirurgia que a gente retira só a parte do tumor, não é necessário retirar a mama toda. E aí a gente consegue, como é estágio inicial, fazer os tratamentos adicionais e que vai obter uma maior taxa de cura sim. Quando a senhora fala que a partir dos 40 anos toda mulher tem que fazer a mamografia independente de sentir alguma coisa. Isso. Porque o sintoma, doutora Sibeli, do câncer de mama, ele tem um sintoma assim visível? Homem também tem câncer de mama? Tem. Doutora Sibeli? Sim. Tem? Tem. E a gente não Poucos pode sabem esquecer disso, isso, né? E a gente não pode esquecer que o homem tem mama. Uhum. E aí a mama também pode ser atingida nos homens. Apesar que a gente sabe que é uma parcela muito pouca. Então ela passa por cânceres raros, mas eles existem. Então muitas vezes eles podem ser esquecidos ou não pode ser lembrado como câncer de mama, mas a gente tem que existir esse diagnóstico diferencial, porque pode sim acontecer em homens. E no caso é o mesmo, digamos assim, roteiro da mulher? As alterações são as mesmas ou tem diferencial no homem? Como é que ele percebe que algo está diferente e que pode desencadear um câncer de mama? O homem, pelo fato da mama ser bem menor do que a da mulher, normalmente ele vê uma tumoração, uma feridinha, alguma coisa mais diferente. E aí tem que fazer parte do diagnóstico diferencial o câncer de mama, sim, no homem. Normalmente ele é mais fácil de ser visto, já que o homem, o volume mamário é muito inferior do que o da mulher. Mas olha que interessante. Então, o Outubro Rosa envolve também, sim, né, os esclarecimentos para os homens. Sim. A gente vai continuar falando sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção ao câncer de mama, mais no próximo bloco. Tá bom, doutora Sibeli? Obrigada. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta. Hoje a gente tomando aqui um café com a doutora Sibeli Vasconcelos, mastologista. Doutora Sibeli, a gente falou sobre a questão do câncer de mama também no homem e surgiu uma dúvida aqui do nosso câmera, né? O John. Então vamos aproveitar que pode ser dúvida de muitos que estão assistindo aqui o Viver Mais. Ele questionou se o exame, o autoexame no homem é o mesmo da mulher. É diferente em termos de volume, né? Ah, tá. Mas o exame é o mesmo. Você tem que examinar a mama para perceber se tem alguma nodulação, se tem alguma alteração na pele, se tem alguma alteração de qualquer tipo. Secreção. Essas coisas, né? Nas mulheres, antes se dizia, faça uma vez. O bom é sempre fazer depois do período menstrual, porque aí você vai ter uma questão que não vai ter não vai estar dolorida, não vai sentir menos dor. Então, você fazendo após, você consegue fazer um exame mais bem realizado, né? E aí, qual periodicidade? Aí você determina, você que vai fazer, você tem que conhecer o seu corpo, você tem que ter esse autocuidado. Muitas mulheres têm receio de se tocar. Eu vou confessar, doutora, eu morria de medo de, após a menstruação, fazer o exame e descobrir alguma coisa. A gente tem esse receio, né, doutora Sibeli? Mas é o receio que dá...
assim, o receio pela doença, né? Pelas alterações que você pode encontrar. Mas então, é isso que a gente tem que perder o medo. Tem que perder o medo, Tem que perder o medo, se tocar, se conhecer, saber como você é e a partir daí saber as alterações que você pode encontrar. No caso do homem, o homem não menstrua, né? Então ele pode fazer o autoexame em qualquer período, Isso. né? Só olhar assim, vai ter algum trauma, alguma pancada, a questão de algumas medicações que podem interferir também. E aí isso aí você tem que observar direitinho. Porque se você levar uma pancada e vai fazer um exame, o exame vai estar alterado, você vai sentir dor. Mas aí você tem que distinguir o que é a dor. A dor foi da pancada? A dor foi da alteração que eu estou tendo? Então são coisas que a gente tem que distinguir também. Na mulher, a mamografia é o exame mais fiel para detectar, né? E no homem? O homem também faz a mamografia. Faz a mamografia? Faz a mamografia e também faz o ultrassom de mama. O ultrassom a gente consegue ter um acesso melhor no homem, né? Mas a mamografia ela pode sim ser realizada. Bom, doutora Cibele, apesar de se falar tanto dessa luta da área da medicina para evitar, os dados para 2020 não são nada animadores. Em termos de Brasil, mais de 65 mil casos, por exemplo, podem ser registrados, né? Isso é a estimativa de mais de 66 mil casos de câncer de mama. Aí, no caso, o tratamento, como é... Detectei que tem um câncer de mama. Há inovações no tratamento? É menos doloroso? O que é que há de novidade em relação ao tratamento? Antes a gente tinha como câncer de mama era igual a cirurgia e a paciente entrava com mama e saía sem a mama. Hoje a gente está tentando mudar e está conseguindo com muito sucesso mudar toda essa nossa história. Com o avanço da cirurgia, das terapias, quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo, a questão da genética influenciando todo esse trabalho da gente também, a gente consegue modificar isso aí. E hoje a paciente, quando é estágio inicial, por isso que a gente está lutando tanto. Vá fazer seu exame, se toque, a gente consegue, a história muda. Então a paciente entra com mama e ela também vai sair com mama. Então isso para a autoestima, para a questão do ser mulher, muda bastante. Mas o tratamento em si, o grande receio, digamos assim, do câncer de mama é retirada da mama, né? É assim, algo muito forte para nós mulheres. Então, só é possível a mulher entrar com a mama e sair da mama se for no início, ou existe algum tratamento que chegou a evoluir para, mesmo que esteja num estágio mais avançado, a mama permaneça, doutora Cibele? Existe sim. Hoje a gente tem as mudanças nas terapias, na quimioterapia, a gente consegue fazer uma regressão do tumor, consegue mudar toda essa situação. Algumas a gente não consegue, infelizmente, mas a gente está batalhando para isso. Mas as que a gente consegue, se a paciente muitas vezes tem que tirar a mama por completo, a gente consegue fazer uma reconstrução, seja ela com uma prótese de silicone ou um expansor, e aí ela vai continuar saindo com a mama. Assim, ela vai conseguir se olhar no espelho e vai ver que tem uma alteração, mas uma alteração que não vai mudar tanto com a autoestima da paciente. Isso sempre vamos aqui bater nessa tecla, se não for cedo, se não for no estágio primário, porque são vários estágios, né, doutora Cibele? Isso, são vários estágios, dependendo tanto a gente diz da genética do tumor, né, a questão do tamanho, se ele está envolvendo vaso, se não, como é que ele está a parte de... Tudo isso é um complexo, né? Então, a parte histológica, patológica, a questão do tamanho em si, tudo isso forma um conjunto para a gente decidir se dá estágio inicial, final, qual é o tipo de tumor, quais são os graus que ele está, se ele é um tumor mais inicial, se ele é um tumor mais agressivo, se ele é um tumor de crescimento mais lento, se é dessas outras alterações. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Agora, doutora Cibele, a senhora falou que cada vez mais o câncer é detectado em pessoas mais jovens. Infelizmente. Né? O que contribui para isso? Como a gente falou no comecinho, ele é multifatorial. E por multifatorial a gente tem tanto estilos de vida, que aí é alimentação, exercício físico. Isso pode evitar? Muito. É o autocuidado mesmo. Então, a alimentação melhor, mais bem regulada,
a questão do tabagismo, etilismo, a gente considera proibitivo, né, para esse tipo de tumor. A questão de você ser uma pessoa sedentária, com níveis altos de triglicerídeo, de colesterol, tudo isso complica mais um pouquinho. Mas tem pessoas, doutora Cibele, que têm um roteiro de uma vida super saudável, se cuida e tudo, e mesmo assim desenvolve um câncer de mama. Tem. Aí entra a questão da hereditariedade? Entra a questão da hereditariedade, muitas vezes, e outras vezes que não tem muita explicação. Infelizmente, a gente ainda não... A gente está batalhando, mas a gente não chegou muito à causa. Mas a hereditariedade entra, e como a gente falou, 80% multifatorial e 20% hereditário. Então, o hereditário você já carrega sem, você já está todo no seu, você já recarrega consigo, e a gente não consegue mudar isso aí. Que hoje a gente tem os testes genéticos, que a gente consegue ver alguns genes que estão mais relacionados ao câncer de mama. Se eu tenho um histórico na família, se eu tenho a presença desse gene, o que é que eu posso fazer a mais para cuidar disso? Então, aí entra esses outros fatores que a gente já conversou e a questão do rastreio precoce. Tá. Bom, no próximo bloco, doutora Cibele, eu quero falar com a senhora sobre a questão do câncer de mama na maturidade também, que são casos que são registrados, porque aqui no Viver Mais eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Então, como conviver com isso e evitar nessa fase, nessa terceiro momento da nossa vida, sim, tá certo? Vamos seguir aqui tomando nosso café. Vamos tomar nosso cafezinho. E o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, a gente aqui tomando café com a doutora Cibele Vasconcelos, a gente falando sobre a campanha Outubro Rosa, né? Doutora Cibele, para ver se a gente reduz aí os números de casos de câncer de mama. E eu deixei lá no outro bloco, doutora Cibele, a questão do câncer de mama na velhice, na maturidade. É mais difícil o tratamento ou não? Tudo é questão em que estágio a gente vai encontrar. Claro que essas pacientes, ela tem os outros fatores, a questão da menopausa, tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, acesso ao médico, acesso a um posto de saúde, acesso a um exame, mas tudo depende do estágio. A senhora falou da menopausa. Nesse período de fase da mulher, é mais evidente a possibilidade de desenvolver um câncer de mama? Sim, pela idade acima dos 40, na faixa etária entre os 50, 60, 70 anos, a gente consegue, são onde a gente encontra os mais números de casos. E aí pega essa faixa etária da menopausa também. E a gente sabe que a menopausa é um turbilhão de emoções na mulher. Então, a paciente, além de se preocupar com a mama, ela tem que se preocupar com muita coisa em volta. E a gente costuma brincar que assim, a mama é multifatorial, mas nessa fase ela também precisa de uma rede de apoio muito grande também. Porque ela vai ter outras alterações que estão acontecendo no organismo. E a gente tem que cuidar da paciente como um todo. Então, você vai ter que cuidar da parte, se ela está bem do psicológico, se ela está bem da parte dos exercícios físicos, da alimentação, tudo isso influencia, né? Bastante. Então, doutora Cibele, na menopausa, se desde cedo, quando a mulher menstrua, até essa etapa, os cuidados devem ser redobrados nessa questão da menopausa, porque como a senhora falou, é multifatorial. A questão emocional influencia também muito, né? Influencia bastante, já tem associado a estresse emocional, toda essa parte da paciente. A gente sabe que tem uma labilidade emocional maior, a questão da depressão nessa faixa etária talvez seja um número mais elevado.
Então a gente precisa de um apoio também. Então não é ter medo que a doença chegue, é querer que ela não venha. E aí a gente tem que se cuidar antes disso. Então a questão justamente, aí por isso a gente bate tanto na tecla. Vamos do lá, rastreio, vamos reforçar os do cuidados. exame anual, de você ter uma qualidade de vida melhor, de você fazer seu exercício físico diário, você ter uma alimentação balanceada, de você ter uma parte de lazer, para aí você não chegar à questão da depressão, dessas outras alterações também. E o Outubro Rosa, tem uma programação específica, especial, está aí nas redes sociais? Em tempos de pandemia tudo mudou também, né? Em doutora termos de Cibele? pandemia, agora é que a gente está muito forte na questão da internet. Sim. Os eventos em si, eles estão estão diminuídos, porque a questão da aglomeração, a gente sabe que hoje tem esse estado que está todo diferente. Então a gente está batalhando forte nessa questão das lives, de ter a internet, o Instagram, de toda essa publicidade, mais bem elaborada, bem feita, para que isso seja melhor e consiga cada vez mais atingir quem está mais longe. Então não só a gente que está perto, mas todo mundo. Então atingir a distância não passa a ser mais uma dificuldade, é isso que a gente está lutando para... Então, durante todo esse mês vai ter lives. Tem um canal específico, doutora A gente tem um Cibele? canal da Sociedade de Mastologia, Sim. e aí aqui é a nossa campanha, quanto antes melhor. Queria só voltar para a questão da velhice, do câncer de mama nessa fase, né? Porque ele pode ter desencadeado exatamente nesse período, embora hoje os casos em pessoas mais jovens sejam bem evidentes, né? Aí, no caso, mesmo depois da menopausa, a gente tem que ter o mesmo cuidado, fazer o autoexame. Isso Sim. é uma coisa para o resto da vida? Para o resto da vida. É, doutora Cibele? Porque já passei da menopausa, estou na velhice e vou relaxar. Não pode Não relaxar. pode relaxar. Não pode relaxar. Ela atinge, não tem raça, não tem sexo, tem algumas predisposições que a gente já sabe, mas atinge, só em ser do sexo feminino já tem uma carga nas costas, né? Então, não tem idade. Então, para chegar à velhice, desfrutando das delícias da maturidade, tem que se cuidar cedo. Tem que se cuidar cedo e tem que fazer um rastreio anual. Um anual. Isso a partir dos 40, mamografia. Mamografia e ultrassom de mama. E ultrassom. A mamografia é o principal, Certo. mas uma vez detectadas alterações, ela deve ser... São exames que se complementam. E o exame do ultrassom de mama ele deve ser feito também. Quando a gente fala, está tudo evoluindo, a medicina está num processo de evolução diário, né, doutora Cibele? E toda vida que eu vou fazer a mamografia, eu questiono com a operadora lá, quando é que eu vou fazer um negócio menos doloroso? Né? Ainda é um pouco doloroso, mas aquela dor pode evitar dores maiores, né? Então é aquela coisa que a gente, coloca na balança. É uma dorzinha que você vai sentir, claro que cada paciente... É um incômodo, eu digo assim, é um incômodo. Cada né? paciente vai ter o seu limiar de dor. Alguns dizem, sinto pouco, outros sinto muito. Mas o exame que está por trás, o que ele pode salvar por trás desse exame, é tanta coisa que isso aí não passa a ser nada. Porque os tratamentos, por mais evoluídos que estejam, tem um lado que dói muito, né? A quimioterapia, perder o cabelo, né? Que é outro ponto. É outro ponto que as mulheres que mexe temem muito com a autoestima da mulher, a questão do cabelo. Com o emocional. Nesse aspecto, tem alguma evolução? Não. A quimioterapia, porque algumas não chegam a perder, porque assim, a evolução das drogas, né? E aí alguns... Estão menos agressivos. Estão menos agressivos, existem os tratamentos que você pode fazer concomitantes para a questão dessa perda de cabelo, e aí dá uma diminuída nisso aí também. Então, mulheres e homens, né, doutora Também. Cibele, vamos nos tocar para a gente ter uma longevidade saudável, porque o bom da velhice é ter saúde.
Isso. Em qualquer fase de doença não Claro. é bom, né, doutora Cibele? Em primeiro lugar, a saúde. A saúde. O resto a gente corre atrás, a gente Exatamente. brinca, né? Então, nas redes sociais, a senhora está? Tem um Instagram, se alguém quiser tirar Tem. dúvida, além da Sociedade de Mastologia, para acompanhar as Pronto. orientações? Eu tenho como doutora Cibele Vasconcelos no No Instagram. Instagram. Isso, vocês podem acessar e serão bem-vindos. Você dá dicas lá? É, alguma a gente coisa? dá dica, a gente... Tudo é posts, né? A gente Uhum. faz posts de dica, de prevenção, dessas... E até da própria campanha em si. E mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a você por esse espaço. Mostrar que é uma doença que tem cura, é uma doença que a gente pode lutar para que essa situação ela modifique, para que isso evolua e que a gente consiga frutos com tudo isso. Ai, com certeza. Então a campanha é aqui, quanto antes, melhor. E tem que fazer, gente. Tem que fazer, porque os frutos a gente colhe depois. Sem dúvida nenhuma, para ter uma velhice e viver mais de forma saudável, É. né, doutora Cibele? Bom, você está nas redes sociais, nós também estamos. O Ótimo. Viver Mais tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a doutora Cibele, aí você vai lá no YouTube, compartilha a nossa entrevista para que outras pessoas tomem conhecimento da Perfeito. campanha, da prevenção. Segue Ian Gomes, jornalista, no Instagram e no Facebook, porque a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Doutora Cibele, foi uma alegria, mais uma vez, um brinde à vida, um brinde à saúde e quanto antes, melhor. Perfeito. Viva Outubro Rosa. Viver Mais de Viva. hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.